Boa tarde a todos. Gratidão pela oportunidade de estar nesta casa abençoada. Gratidão ao plano espiritual superior que permitiu a nossa vinda nessa tarde. Gratidão ao corpo diretivo da casa que tão carinhosamente conduz os trabalhos espirituais da Fraterna. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra, o qual pode ser utilizada ao nosso favor. Muitos de nós no dia a dia, né, pela correria, pela pressa, pela opressão da existência, às vezes sentimos o nosso coraçãozinho apertado e às vezes nós não temos nem voz, não é, para externar o nosso momento de agonia, o nosso momento, né, às vezes de desespero e às vezes até de rancor, por que não? Mas é importante que nós possamos tentar sempre que possível transmutar essas energias que vão ali batendo no tico e teco da nossa cabeça em coisas salutares, não é, que possam povoar o nosso redor. Nós muitas vezes entregamos ao destino ou às forças espirituais ou consagramos, não é, as egrégoras que nós seguimos, passando e transmitindo a responsabilidade que nos compete. Nós às vezes pedimos uma mudança radical na nossa vida ou na nossa existência, mas esquecemos de fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa é todos os dias, a todo momento. Quando nós falamos da boa palavra, do bom pensamento, da boa ação, obviamente nós temos que ter o quê? O esboço dos nossos planos para a nossa existência. E esse esboço ele começa por onde? Pela nossa cacholinha. Então se nós não antenamos a nossa cacholinha com as melhores energias, com os melhores pensamentos, não é? Se nós não povoamos a nossa mentalidade a todo instante com coisas que vão nos deixar com uma sintonia elevada, com uma frequência salutar, estamos abrindo o que? Campo fértil, não é? Para a atividade dos nossos irmãos obsessores, que também estão povoados de pensamentos de baixa frequência. Muitas vezes esses queridos irmãos, que nós às vezes não percebemos, que temos uma oportunidade ímpar de acolhê-los ao nosso coração e também de orientá-los para Jesus, nós às vezes queremos afastá-los, não é? Quando sentimos uma presença, opa, quem que está aqui? Se for de Deus fica, se não for sai, não é isso? A gente espanta o nosso irmão, ele está sofrendo. Qual seria a melhor forma de nós então acolhê-lo? Olha, se você está por Deus, fica, mas se você não segue a Deus, procure ir com os nossos irmãos espirituais, que vão te ajudar nesse instante. Não espanta o seu irmão obsessor, ele é tão necessitado quanto você. Inclusive, se ele chegou até você para desorientar aí o seu norte, a sua mentalidade, é porque Deus percebeu uma oportunidade de você ser testado, e você perceber o quanto você ainda precisa melhorar, porque se você não consegue acolher um obsessor, que já é alguém classificado como alguém doente mentalmente, você concorda que até para se ajudar então vai ser um pouco difícil? Nós temos que perceber as pequenas coisas, nós temos que olhar as pequenas coisas que são as mais difíceis de serem feitas. Por incrível que pareça, o mais difícil é nós percebermos de nós mesmos que se a nossa vida está estagnada, se a nossa vida está parada, se a nossa vida não está caminhando do jeito que nós gostaríamos, compete a nós a revolução derradeira. Compete a nós dar um basta naquela sequência de atitudes ou fatos que até agora erroneamente nos trouxeram batidas de cabeça. Muitas das coisas que nós vivenciamos, nós queremos achar sempre um culpado. Muitas vezes nós apenas usamos, não é, a questão aí das reencarnações para dizer, mas eu tinha que passar por isso, porque eu plantei isso, será que eu tinha que passar realmente por isso? Ou eu estou arrumando um desculpismo histórico para dizer que eu não quero me moldar para uma revolução derradeira da minha atual existência? Ah, mas eu ainda não consegui isso e agora o tempo já foi, o tempo já passou. Ora, se você está aqui, Deus te dá a oportunidade de pisar ainda neste terreno físico, pode ter certeza que você tem uma incumbência. Procure aquilo que você não fez até o momento e tente fazer de agora em diante.
Procure fazer na prática, mas usando a palavra ao seu favor. Como é usar a palavra ao seu favor? É quando você, por exemplo, se ama, se respeita, não se agredindo, não se acusando, não se diminuindo, não proferindo palavras, frases que tragam à sua vida coisas que já não servem mais. Quando você erra e você se chama de burro, de burra, quando você fala que você não tem capacidade, quando você fala que você é uma toupeira, quando você fala isso, quando você fala aquilo, você está deturpando um projeto lindo que é você mesmo. Você está aqui para uma finalidade. Ninguém faz alguma coisa sozinho. Ninguém consegue sozinho chegar a algum lugar. Todos nós estamos aqui dentro de um emaranhado de pedrinhas que estão construindo uma história na existência. Hoje nós estamos aqui em terras brasileiras, pode ser que nós estaremos em outras terras, ou seja, nem as fronteiras existirão um dia. Às vezes nós brigamos por convicções nossas, convicções específicas, partidárias, religiosas, questões aí de toda sorte, porque a nossa ideologia é a melhor. Mas se hoje nós somos um time A, se hoje nós somos um time B, se hoje nós somos um partido A, somos partido B, se hoje nós amamos o Brasil e devemos amá-lo, mas não deixar de amar os outros países, porque nós viemos de outras localidades também, e provavelmente muitos de nós não teremos a oportunidade de reencarnar em solo brasileiro, seremos convocados para trabalho em outras localidades, onde Jesus precisa de amparo e de ajuda. Às vezes paramos e pensamos, nossa, mas a minha família, que família que eu caí, que povo, meu Deus, que está ao meu redor, ô gente difícil. Ora, se você se encontra numa condição mais elevada que os seus parentes, se você está numa condição, de um espírito mais burilado, e você tem aí uma escola percorrida tão linda, Jesus trouxe você para o lugar certo, porque Ele quer que você então desempenhe o seu cabedal de conhecimento, já que você se vê à frente dos demais. Então você não iria nascer numa casa tranquila, porque você não teria utilidade. Qual seria a sua utilidade naquele lar? Qual seria a sua participação junto àquele núcleo doméstico? Você está onde deveria estar, mas muito melhor se você puder aproveitar para trabalhar para o Cristo, para os mentores espirituais, para o seu mentor que desde que você voltou pequenininho te acompanha. Será que você no final do seu dia você pensa, meu mentor amigo, obrigado por essa jornada, por esse dia, esteve comigo, não é? Levei uma fechada, quase caí, me desvencilhei de um perigo. Você para agradecer aquele amigo que soa a camisa todo dia para te dar um aconchego, um abraço e proteção? Então nós já podemos usar a palavra a nosso favor, fazendo então uso da gratidão, reconhecendo primeiramente a nossa falha, reconhecendo que temos que fazer algo, porque aí a espiritualidade, ela já está de braços abertos. Inclusive Jesus, quando desencarnou, ele já desencarnou de braços abertos, percebe? Como um gesto abraçar toda a humanidade. Ele já está de braços abertos, ele espera que nós possamos ir ao encontro dele com a nossa atitude. Vamos parar de transferir responsabilidades que não competem a ninguém. Vamos parar de pensar que Deus não está sendo muito bom para mim, não está sendo muito justo para mim, porque eu sou bonzinho. Eu vou na casa espírita, espiritualista, eu faço a minha parte, eu dou meu dízimo, não é? Então nós pensamos assim, mas eu estou fazendo tudo que posso, eu já mereci uma mudança radical na minha existência. Mas qual é essa mudança radical na nossa existência, se nós mesmos entregamos a Deus a decisão às vezes da nossa vida? Primeiramente vamos planejar o que nós queremos, fazer um plano de ação, fazer um esboço, o que você quer. Muitas vezes quando você vai se deitar, você pode jogar para o universo, eu preciso de uma mudança na minha vida. Aí o universo para e pergunta, mas qual é a mudança, meu filho? Você não especifica, você não pede adequadamente, mas você também não esboça um plano de ação. Você precisa sempre entregar 3 coisas para o universo: o que você quer, para quando você quer e por que você quer.
Quando você define o que você quer, para quando e o que é, o universo fala, agora eu sei o que eu posso te entregar. Mas quando você fala, meu Deus, me ajuda do quê? Né? Elabore o seu pedido, comungue energias, verbalize, use a força da palavra ao seu favor. Outro detalhe importante também, quando nós nos referimos a outra pessoa, muito cuidado com o jugo, muito cuidado com o ego, porque muitas vezes nós, no nosso cabedal de conhecimento, né, nós lemos muitos livros, assistimos às palestras, vamos às casas de luz, né, e nós às vezes então, quando não percebemos, tacamos a faquinha da nossa língua na vida de alguma pessoa, porque aquela pessoa, ela ainda faz algumas coisas incompreensíveis, não é, na nossa condição. Meu Deus, como é que aquela pessoa faz aquilo? Aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa faz aquilo lá, e quando nós interagimos com outro, o que nós fazemos? Nós então sujamos a ficha, né, cadastral daquela pessoa, porque para nós é mais fácil. Agora imaginem vocês, se o mentor espiritual de vocês aparecesse para falar algumas coisinhas do que ele percebeu que você fez que não foram tão boas. Imagine se ele materializasse e falasse assim, Rogério, olha, eu vou te falar o que você fez de errado hoje, está preparado? Então senta, meu querido, que você vai precisar tomar uma água mesmo. Então nós temos que ter a humildade de perceber que até os anjos que já estão numa escalada ascensional totalmente, não é, diferenciada de nós, não nos julgam. Eles não vêm nos julgar, eles vêm observar o que estamos fazendo. Se nós entramos na frequência deles, eles conseguem passar a mensagem para nós. Se nós não estamos na frequência deles, eles não conseguem passar, porque eles não vão infringir a lei do livre-arbítrio. Então percebe ainda assim que a responsabilidade é nossa. Então nós estamos ainda nessa fase de falar que tudo é Deus, não é? Tudo é Deus, tudo é Ele que tem que resolver, que sim ou que não. Sim, Deus é, lógico, a permissão máxima, não é, do universo. Mas Deus, Ele permitiu que nós galgássemos alguns degraus, que nós fizéssemos por merecer algumas coisas, que nós plantássemos as melhores sementinhas para a nossa existência. Muitas vezes nós não percebemos as coisas que nós já fomos libertados na nossa caminhada. Imediatistas que somos, nós nos apegamos àquilo que nós não temos, mas nós esquecemos daquilo que nós já conquistamos, daquilo que nós já vivenciamos, que nós superamos, que nós conseguimos, não é, trazer à tona essa verdade que é a proteção divina. Então quando você falar de alguém, muito cuidado, procure omitir as palavras que decaem a pessoa, procure omitir o jugo, que é tão simplista de ser feito quando se fala do próximo. Muito melhor ficar calado e silenciar e observar e pensar, se hoje eu não faço isso, talvez no passado eu tivesse feito. Já observou que quem tem curiosidade de fazer terapias de vida passada, tem uma curiosidade imensa de saber se foi um rei, se foi uma rainha, se foi um dono de terras, se foi um ser importante, quem sabe São Francisco de Assis, não é? Mas pergunta se alguém quer saber se foi um estuprador, um assassino, não é? Alguém que trabalhou na Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. E quem que gosta de falar, eu acho que eu fui tal coisa. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, eu acho que eu fui um assassino na outra vida. Já ouviu alguém falar? Eu nunca vi, né? Mas quando você sente assim aquela coisinha do ego, eu acho que eu já fui um chefão da polícia, eu acho que eu já fui um grande caçador, grande caçador também não é mérito, né? Desculpa eu falar. Então, com certeza, né? Ainda mais que nós temos um trabalho, convido vocês a também visualizarem na internet, num canal no YouTube, que nós falamos sobre os animais, o canal O Céu dos Animais. Temos muitos materiais sobre esse tema também, tá bom? Então, nós somos massageados pelo ego e pela falsa pretensão de que estamos um degrau acima. Muito cuidado. Nós estamos no degrau que tínhamos que estar para o nosso aprendizado, evolução e colaboração. Muitos de nós, não é, temos um sonho na vida, uma casa boa, não é isso? Um carro bom, não é?
um conforto, uma mesa farta, não é? Temos o sonho às vezes de sermos influencers, zilhões de seguidores, não é? Não é isso? Então, muitas vezes nós queremos apenas usufruir, não é, do que a terra nos proporciona. Somos consumidores da existência. Procuremos ser também os agricultores da nova jornada. Procuremos caçar o que fazer. Procuremos um pouco sair do nosso conforto, né? Ir ao encontro do trabalho, da doação, da dedicação. Se nós temos um braço forte, carregar caixas. Se temos a boa palavra, vamos falar alguma coisa para alguém, né? Se temos aí a energia para montagem de coisas, vamos fazer também, o que será muito bom. Mas voltando sobre o tema, use a palavra a seu favor, as mulheres principalmente têm uma oportunidade muito grande de fazer isso com os maridos. Então muita calma, esposas, quando o marido aprontar alguma, não xinguem ele, não falem essas palavras que vão desequilibrar o maridão. Já podem treinar em casa, percebe? E vice-versa, eu ia falar isso agora. Então vamos tentar colocar em prática, não é? Às vezes quando nós nos referimos àquele que reparte a existência conosco, nós degradamos essa imagem. Nós diminuímos essa pessoa. Nós a taxamos de nomes muito ruins. Qual é a sua colaboração no processo educacional e espiritual desse ser? Você acha que você está colaborando? Muito cuidado. Às vezes uma boa conversa, elucidando os fatos, esclarecendo, pode trazer muito mais recurso. Muito cuidado quando você vai educar o seu filho, a sua filha, com as coisas que você pode taxar este ser. Porque muitas vezes você pode incutir certos traumas que vão ficar o resto da existência com esta pessoa. Então eu lembro muito da minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa bem simples do interior, e eu lembro que eu tinha lá os meus 12, 13 anos, né? E aí a minha mãe era muito de falar tudo o que pensava de forma direta, papum. O meu pai meio que fugia pela tangente, não gostava dessa parte mais complexa. Então minha mãe um dia chegou e falou assim: Rogério, senta aqui, meu filho. Eu falei: ai, Jesus amado. Ela me ajudava a ficar mais próximo do mestre muitas vezes. O que foi, mãe? Senta aqui que eu vou falar com você, chegou a hora. Ai, meu Deus do céu, eu vou desencarnar, não sei. Meu filho, se um dia alguma moça quiser fazer alguma coisa com você, daquelas coisas que todo mundo faz, e eu estatelado com os meus olhos abertos, boquiaberto, eu falei: eu não acredito que eu vou ouvir isso da minha mãe. Meu filho, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você é homem. Não faça nada, saia correndo se precisar. Eu falei: mas mãe, por favor, agora eu não tenho como falar. Vai falar agora, porque é a hora. Eu tenho só 12, não importa, já tinha que falar com 10. Eu fiquei estatelado e olha, eu vou ser sincero com vocês, aquilo impregnou tanto na minha mente, que na primeira oportunidade que eu tive com uma moça, não foi legal. Não foi legal. Para mim, a experiência foi algo que eu relembrava da minha mãe, e eu não curti o momento na sua plenitude. Então observem, brincadeiras à parte, o quanto a nossa palavra influencia a pessoa. O quanto nós carregamos um dilema, às vezes, por questões plantadas em nossa mente. Ou seja, use a palavra a seu favor para você ser lembrado por um filho, por uma filha, pela benesse daquilo que você conseguiu transmitir de bom para a sua existência. Concordo, às vezes nós não temos tato para falar alguma coisa, mas aí também decorre a responsabilidade de se aprimorar, não é? Como que eu poderia falar tal coisa para aquela pessoa? Não sei, pratique, pegue um espelho, né? Eu também trabalho com terapia, e nas nossas terapias, quando eu indico, né, para os meus coaches, que são pessoas que passam pelo processo de coaching terapêutico, eu falo assim: olha, você quer se ver falando, ou saber o que a pessoa vê de você, pegue um espelho, faça o discurso que você ia fazer com a pessoa se olhando, veja se você gosta, veja se você encara você mesmo, veja se você não sai correndo, igual eu queria correr quando a minha mãe chegou e falou: senta aqui, Rogério. Então, faça o teste do espelho, se olhe. É importante que você se veja, você se note, você se perceba, e comece a falar coisas mais belas para você mesmo. Principalmente, reconheça a sua passagem.
olhe para o espelho e diga: olha, fulano, você pode não ter conseguido tudo o que você quis, mas muitas coisas que você achava impossível, você superou e está aqui. Eu te amo, eu sou você e você está em mim. Não é isso? Então procure se dar valor, use o poder da palavra nesse sentido, abra o seu caminho, atraia aquilo que você deseja. Muitas vezes nós estamos aí apenas na presunção de acharmos que somos os donos da verdade, o que é o ledo engano. Então, quando nós estamos no nosso núcleo, no nosso lar, é importante que nós saibamos as palavras que estamos jogando ali naquele ambiente e as manifestações que estamos atraindo, os miasmas que estamos trazendo, as larvas astrais que estão ficando lá, porque nós estamos repetindo coisas há décadas, há anos, e nós não nos remendamos. Como você trata o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu animalzinho? Que palavras você profere quando este ser irracional, e você é o ser racional, hein? Faz alguma coisa? Que tipo de jugo você tem para aquele ser que é limitado e você está ali para ajudá-lo? Sempre falo nas minhas palestras, né? Que nós para os animais somos como Deus é para nós. Nós somos deuses dos animais. Qual é a nossa responsabilidade para com eles? A educação, a orientação, não é? Tem um registro que dizem que é rupestre, lá do Tibete, que mais ou menos diz assim: Deus repousa, Deus do elétron repousa nas rochas, levanta nas plantas, caminha nos animais, raciocina no homem, mas ama nos anjos. Por isso, ame as rochas como as plantas como os animais como os homens, e os homens como os anjos. Se nós dermos um valor aumentado às coisas, teremos a oportunidade de termos cada vez mais a interação de espíritos de um escol acima do conhecido por todos nós. Lembrem-se que primeiramente a consciência, depois a palavra e a boa ação. Então, se você está com a sua vida ainda parada, estagnada, se a saúde não se remenda, se você não se relaciona bem com alguém, se você não acredita em mais nada, sinto muito, não foi a vida que trouxe isso a você, mas foram os seus conceitos lapidados durante a sua caminhada, que te trouxeram onde você está nesse instante, nesse dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos parar de transferir a responsabilidade que nos compete. Vocês acham que se você pensasse todos os dias na cura, como por exemplo o Dr. Shidada, que é um espírito que trabalha lá no núcleo que nós fazemos parte, né? Diz: meu filho, imagine luzes nos seus chakras quando está em desequilíbrio, imagine a luz verde povoando a região da sua doença, todo instante que você puder. Como sempre narro também Joseph Murphy no livro O Poder do Subconsciente, que ele, através da sua repetição mental, se curou de um câncer de pele, algo que se você falar para alguém, alguém não acredita. Só um minuto, pessoal, licença. Obrigado. Então, Joseph Murphy se curou de um câncer de pele pela força do pensamento, da reflexão. Ele então, quando podia, ele se lembrava, ele parava tudo, respirava fundo e dizia: eu sou um ser perfeito, porque o Deus é perfeito que me criou, e Ele criou todas as células do meu corpo que são perfeitas, todos os órgãos anexos, todos os membros superiores e inferiores são perfeitos, porque o universo é perfeito e o lugar que estou. Por isso, eu já estou curado na força da sua perfeição, porque eu e Deus somos um na perfeição universal. E ele repetia isso todos os dias, 3 vezes por dia no mínimo, com força. E o que nós fazemos se temos um diagnóstico? Caímos na sintonia, não é isso? Ele se propôs a revidar com a energia da palavra, com a energia positiva do pensamento, com a energia da certeza. Então que nós possamos reverberar soluções através da nossa palavra, desculpa, do nosso pensamento, da nossa ação. Claro que quando nós estamos no núcleo com essa energia, com essa egrégora, com essas entidades maravilhosas trabalhando,
É muito mais fácil nós aceitarmos essas ideias. Aqui nós aceitamos. Saímos pela porta, já titubeamos, não é isso? Aqui é a teoria, mas é lá na prática que você vai conseguir ascender os seus degraus da caminhada evolutiva. Levem tudo que vocês pegam aqui para usar lá fora. Não dizendo que eu que estou falando, esteja falando para vocês. Eu estou falando para nós, porque eu me incluo nas coisas que estou dizendo, que preciso ainda fazer e melhorar. Muita coisa ainda para galgar. Quem fala aqui não é que está num degrau acima, jamais. É porque talvez precise ouvir mais que vocês. Porque dizem que quem fala e está tentando algo ensinar aprende mais, não é isso? Então eu estou aqui para aprender mais que todos vocês. Então quando você, por exemplo, você cuida de uma planta, você vê algo que está um pouco disforme, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as coisas que você projeta. Você está gerando energias, você é luz, mas você pode ser uma luz tênue, ou você pode ser de repente uma névoa, né? Que vai ali esfumaçar a questão, vai trazer desorientação, desequilíbrio, desarmonia. E aí vem o pensamento, mas eu não posso baixar a guarda, a minha posição não permite. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou marido, não é isso? Eu sou esposa. Mas aí que está o X da questão. Você, a partir do momento que você sabe baixar um pouco a sua guarda, você está mostrando para o outro que também é possível ele fazer o mesmo. Agora na competição das armas levantadas, se ninguém baixa a guarda, o risco é de os dois se alvejarem. Então quando você o faz, você não está sendo mais fraco, você está sendo mais forte. Porque é muito mais forte aquele que cala e traz a situação para o equilíbrio da ação. Muito mais forte é o anjo guardião que vê a situação, mas não te acusa, porque ele já está num grau que nada o desequilibra. Quando nós estamos nessa condição, estamos ampliando o nosso cabedal de atitude, de mansuetude na nossa existência, estamos então fazendo melhor. Observem vocês lá atrás, algumas coisas que vocês reagiriam mal, com certeza vocês melhoraram, e hoje não reagem assim, ó, reajo pior. Não, não pensa assim. Muitas coisas vocês já não fazem como faziam, outras ainda fazem. Então dá para melhorar, com certeza. Dá para mudar sempre para melhor. Então quando nós também vamos levar às vezes a notícia para alguém, vamos avisar alguém de alguma coisa, sutileza, não é? Vamos tomar aí o cuidado do trato pessoal. Muito cuidado também, porque nós temos aquela ideia de tratar bem quem é do nosso sangue. Quem não é desconhecido, não é isso? Ah, não conheço. Muito cuidado, nós apenas aqui estamos parentes de alguém. Na outra vida estaremos parentes de outras pessoas. No fim somos todos parentes universais. Todos os povos. Nós estamos no Brasil, como falei, nós somos brasileiros, não seremos talvez na outra vida. Fronteiras cairão. Nós temos que pensar mais nessa universalidade, não é? E respeitar também a opção religiosa dos outros. Aqui no Ocidente, Jesus, não é? Jesus é o nosso mestre, é o Messias. Mas no Oriente, Jesus é apenas um apóstolo, um profeta. Porque outras culturas manifestam a verdade de outras maneiras. Então há muitas moradas na casa do meu pai. Então Krishna, Buda, não é? Zoroastro, tantos outros seres também trouxeram a palavra do bem e da verdade de outras maneiras. Às vezes nós achamos, porque nós conhecemos a espiritualidade, eu estou num patamar acima, eu sei o que ninguém sabe. Muito cuidado. Nós sabemos uma parte da verdade, não toda. Nós temos uma pequena noção de uma parcela importante que é a espiritualidade, mas existem outros caminhos que nós não conhecemos. Então muito cuidado, porque talvez nós seremos convidados a reencarnar, por exemplo, numa Índia, Israel, na China, e lá talvez nós não tenhamos a consciência de um Jesus como nós temos aqui no Ocidente. Isso não é demérito para eles lá que não possuem essa caminhada. É uma outra escola. Muito provavelmente para que nós entendamos que Deus nos dá ferramentas para nós aprendermos a sermos humildes, para nós aprendermos a controlar o nosso ego. Muitas vezes nós aproveitamos do conhecimento para manipular e subjugar
mentes que não possuem esse discernimento. Então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa palavra, também para aqueles que às vezes não têm uma boa escolha, uma boa definição nas suas propriedades pessoais, quando nós orientamos, quando nós indicamos o caminho, muito cuidado. Estava outro dia também pensando nas coisas, né, que aconteceram já no primeiro mês de janeiro. Semana passada eu estava trabalhando e de repente eu ouvi uma gritaria na rua. O meu vizinho, que cuida dos cãezinhos das minhas vizinhas, é um casal, deixou 2 cães fugirem e gritou a esmo na rua: volta para cá, volta para cá. E eu, assustado, falei: eu vou lá dar uma força para o meu vizinho. E corri, peguei meu carro, porque eu falei: não vou alcançar nunca os animais, né? Eu tenho uma pochete que cresceu muito com o passar do tempo, era uma verruguinha que eu coçava e ficou assim grande de repente. E aí eu falei: só com o carro eu vou conseguir alcançar os animais. E aí nós fomos então na ação, deu uma volta no bairro, e aí conseguimos, em resumo, conseguimos resgatar os 2 cães. Lembro que eu estava passando e uma mulher estava pondo o cachorro dentro do carro. Falei: moça, esse cachorro é da minha vizinha. Não, tudo bem, eu não vou levar para mim, eu estou resgatando. Ah, então tá bom, então pode pôr ele dentro do carro, eu já volto. E aí, mas o que vem desse pensamento? Eu agradeço a Deus porque eu passei na hora exata. Se ela colocasse o cachorro e eu não tivesse visto, eu não saberia para quem levar e eu não saberia quem tinha pego o cão. Bom, nisso nós voltamos com os 2 cães e com o senhor para casa. E aí eu voltei para as minhas questões pessoais, estava mexendo na pia, ia passar um cafezinho, e aí aquele sentimento assim: olha, Rogério, você hoje mandou bem, hein? Você conseguiu hoje resgatar 2 cães, poxa, caramba, Rogério, você foi demais, eu estou orgulhoso de você, eu comigo mesmo, né? O ego insuflando, né? Aí sinto a presença de uma entidade que trabalha conosco também, capa preta, e eu só de olho, falei: lá vem, já vou levar bronca. É batata, quando o meu ego começa a insuflar, já vem a orientação. Aí falou assim mentalmente para mim: meu filho. Quando fala meu filho, já vou pedindo desculpa, sabe? Ai, capa preta, me perdoa. Bom, chegou e disse assim para mim mentalmente: meu filho, para de insuflar o seu ego. Você não fez nada do que deveria fazer e era a sua obrigação. Você era alguém que tinha carro e você tinha condição. Você resgatou cães hoje. E quem é bombeiro que faz todo dia? Nossa, desculpa. Depois dessa, eu passei meu café, tomei e fiquei pianinho. Voltei para trabalhar e não pensei mais no assunto. Mas ele estava certo, porque às vezes nós nos exaltamos, achamos que fizemos muita coisa, fizemos a nossa obrigação, nós estávamos ali para aquele momento, para aquela ocasião. Então, aproveitemos as oportunidades que nos aparecem, mas com gratidão e discernimento. Como disse, muito cuidado com as nossas palavras. Quando eu vi o senhor que perdeu o cão, ele estava tão sem graça, mas tão sem graça, que poderia ter 3 atitudes. Uma, tirar barato da situação dele, o que eu não fiz. De repente dar uma bronquinha, né? Olha, seu Humberto, não faça mais isso, hein? Se a Lana vê, se a Erika vê, o senhor está perdido, hein? Mas não fiz. Eu falei para ele: seu Humberto, acontece. Eu também deixei escapar a minha outro dia. A minha Maia fugiu e eu passei pelo mesmo dilema. Quando eu vi o senhor gritando, eu me vi lá. Eu sei o que o senhor passou, o sentimento que o senhor teve, fica tranquilo. Se acontecer, tamo junto. Então, é isso que nós temos que fazer, pela palavra aproveitar a oportunidade, elevar as pessoas à nossa volta. Às vezes nós pensamos assim: aí estou cheio de problema, vai falar comigo, sai daqui pelo amor de Deus. Ih, essa mulher vai sentar bem do meu lado hoje, ai, não é? Não. Ih, vai puxar assunto, deve ser chato, ih, essa pessoa deve ser tal partido, ih, deve ser, nossa senhora, ai. Olha como a gente se arma, né? Olha que frequência que a gente já entra. Às vezes Deus te convocou para ser a palavra daquele dia. Eu nunca me esqueço uma situação. Meu primeiro emprego foi trabalhar como fiscal de caixa no Extra Anhanguera. Isso quando eu tinha cabelos ainda. Faz tempo.
Tem os heróis da resistência, né? E uma vez, uma operadora, ela havia passado num horário diferente dela, e eu fui cobrir uma outra operadora para ir no banheiro. Então ela pediu para ir no banheiro, não tinha ninguém para ficar no lugar dela, e eu, como fiscal, fiquei no caixa. E eu lembro que ela passou conversando com todos, e eu, como eu gostava sempre de brincar muito, né, com os funcionários, eu tenho certeza que eu mexeria com ela, puxaria um assunto, porque não seria algo que me desgastaria. E para minha ingrata surpresa nisso, né, sempre que lembro da Simone no plano espiritual, Deus a abençoe sempre com o manto da Nossa Senhora, fiquei sabendo naquele dia ela foi se despedir de todos, porque ela infelizmente pulou da ponte de trem da Lapa e acometeu contra a sua existência. Mas onde que eu quero chegar com esse exemplo? Eu não sei com quem ela conversou, mas será que todos estavam prontos para receber ela naquele momento de necessidade? Mesmo com toda a correria daquele momento, eu não sei, não posso julgar. Mas eu fico me perguntando, talvez se alguém tivesse mesmo parado ela para conversar, falar assim: Simone, o que você faz nesse horário aqui, mulher? Por que você está com essa cara? Porque me disseram que ela estava chorando. Se alguém fosse mais enfático, se alguém fosse mais redundante na abordagem, por que não? Talvez não teria acontecido aquilo. Por isso que eu falo, quando nós temos uma oportunidade, alguém se aproxima, eu sempre lembro da Simone. Porque eu penso, talvez seja Deus me convocando, alguém precisa ouvir alguma coisa, e você foi escolhido, porque se não tinha ninguém, vai você mesmo. Tudo bem, não é a 7ª maravilha do mundo, mas você pode ajudar, você pode colaborar, você pode fazer alguma coisa. Então isso, naquele momento eu pensei, meu Deus, se todo mundo conhecesse a história da Simone, pensaria assim: não importa qual é o partido, não importa qual é o time, não importa nada, o que importa é a vida dessa pessoa, ela estar aqui com seus erros e acertos, assim como eu estou. Ela também tem as suas dificuldades pessoais, ela tem os seus dilemas íntimos, e às vezes nós esquecemos disso pelo automatismo da vida. Não perca a oportunidade de fazer hoje aquilo que vem na sua existência. Às vezes estamos na internet, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, não é? Estamos vendo lá aquelas coisas, às vezes lindas e outras pavorosas, e aí às vezes vem lá uma postagem de luto, de tristeza, e nós fazemos, passamos. Por que não parar para deixar uma mensagem? Você não é o cristão? Você não é o espiritualista? Você não é alguém que comunga a verdade, o bem e a boa nova, a bondade? Por que não escreve ali algumas palavrinhas? Meus sentimentos, que Deus te conforte na dor, que Deus te ilumine, porque eu passei por isso. Eu estou dizendo isso porque eu procuro fazer isso. Eu procuro porque eu sei o quanto é importante quem recebe. Quando eu acompanhei minha mãezinha no hospital, fiquei uma semana com ela acantonado. Ela teve câncer no rosto, e chegou uma hora que infelizmente já não tinha mais como receber visitas, porque a imagem que eu queria deixar da minha mãezinha não era aquela mais. E lembro que infelizmente ela teve uma bicheira na região, com os bernes, né, comendo a face dela. E naquela ocasião aquilo me chocou tanto, e eu me revoltei muito com Deus. Fiquei muito fora de mim, transtornado. Minha esposa falava: você vai ficar doente aí dentro. Não quero saber, ninguém entra e ninguém sai do quarto, só eu e minha mãe. Se ela tiver que ir embora, eu ficarei até o suspiro dela, mas ninguém vai ver o que eu estou vendo aqui, só eu sei da imagem que eu guardei. E nisso, eu lembro que uma das coisas que me dava força era um grupo qual eu fazia parte, chamado Colóquios Espiritualistas, no WhatsApp. E aquelas mensagens que vinham de amigos, eu narrava o que estava passando, eram de fortalecimento. E foram os meus amigos naquele momento, o qual eu guardo no meu coração com eterna gratidão. E dali em diante, quando a minha mãe passou para o plano espiritual, eu percebi a importância de uma mensagem que seja nas mídias sociais, o poder da palavra escrito.
em que você, ao invés de ficar lá vendo, né, coisas pavorosas, você está trabalhando para o Cristo. Às vezes nós esperamos uma oportunidade, né, e fazemos aquela negociata: ai, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir uma casa linda, do tamanho da Fraterna. Eu vou fazer uma ONG para resgatar animais. Vou fazer um asilo onde vamos ter até recitais, né? Aí já começa a negociata divina. Ai, meu Deus, mas se eu ganhar, o senhor sabe que eu sou bom, que meu coração é sincero, me ajuda na Mega Sena, não é isso? E aí nós fazemos isso com um sonho grande de fazermos, não é? Uma coisa boa para a humanidade. Você pode fazer a todo momento, na sua mídia social, não é? Os haters aí estão se manifestando a todo momento. Outro dia eu vi uma entrevista de uma hater. Por que você gosta de ser hater? Porque eu gosto de ser hater. É bom para mim, é bom porque eu me divirto. Olha a mentalidade humana. Então, para combater essa egrégora que está na internet, qual é a melhor forma? Colocar coisas para as pessoas do bem, não é? Dar os meus sentimentos, mandar uma mensagem, parabenizar, olhar não com os olhos de inveja. Ai, mas essa menina está numa chácara da hora, meu Deus, como é que ela consegue e eu não consigo? Olha que absurdo, né? Que energia que nós estamos lançando. Deixa ela curtir, ela conseguiu. Que nós façamos a lei da atração para que nós consigamos também, mas não para competir. Ah, minha chácara vai ser melhor que essa rival aí, com certeza. Vou postar de todo jeito, até com a luz apagada, até de costas eu vou pôr foto minha lá, né? Não importa, até o ângulo não importa, até se for assim da nuca eu vou tirar uma foto. Então muito cuidado com as nossas ações, tudo é registrado no nosso prontuário espiritual. Nós não estamos a passeio, nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para apenas conseguir o material que é muito bom, nos ajuda, não é? Nas nossas necessidades atuais, mas não é o essencial. Tudo ficará para trás. Vamos então endireitar as nossas manias, as nossas tendências, as nossas palavras. Como eu falei do começo, né? Usar a palavra ao nosso favor. Vamos manifestar em nós as melhores percepções. Às vezes nós falamos de nós somente os defeitos. Já reparou? Ah, mas você está gorda. Ah, você, pelo amor de Deus, você é uma cabeçuda. Você, olha, você é insuportável. Você é isso, você é aquilo. Ah, mas você é muito não sei o que lá. Você é uma pessoa que não se arruma, você não se endireita, não é? Nós falamos para nós isso mesmo. Olha só o perigo. Para que essa autoacusação, esse autoflagelo? Você é um ser lindo, um ser maravilhoso, que Deus colocou ao mundo por um propósito. Procure se propositar, procure se achar para colaborar com outros que precisam, para outras Simones, como eu falei, não é? Para tantos outros seres que às vezes esperam apenas um sorriso, uma palavra, um sentimento, um abraço, apenas um reconhecimento. Aí fica aquela competição em casa, né? Ah, mas ele não viu, não reconheceu, eu também não vou reconhecer. Ele não me elogiou, eu também não vou elogiar. Ele não disse nada, eu também não vou dizer, não é isso? Olha como nós somos simplistas. Vamos sair dessa caixinha, a caixinha famosa do espelho que nós só vemos a nós mesmos, como os maiores sofredores, ou como seres que foram esquecidos por Deus, ou como seres que não se endireitam, ou como seres que não têm mais o que fazer, ou como seres que não há mais tempo para nada, ou como seres que a minha fase passou. Não, o tempo é agora, o momento é hoje. Saia daqui renovado, saia daqui com uma nova proposta de existência. Se permita dar a chance para você, que você ainda não se deu. Ah, mas esse curso agora já não cabe mais a mim, eu já não tenho idade para isso. Realize seu sonho. Faça você para você mesmo. Ah, mas eu queria tanto aprender aquilo. Vá fazer. Ah, não, mas fazer hidroginástica para homem é muito esquisito. Faça, porque é bom para o seu músculo, para o seu corpo. Você não está fazendo porque é estranho para os outros, você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo porque você ainda quer consagrar a sua existência. Qual a melhor maneira de consagrar a existência?
agradecendo a tudo. Eu discordo um pouco, não é só agradecer, é mostrar na prática que você está consagrando a sua existência. É fazer o quê? Oi? Para si mesmo, caminhando, fazer uma caminhada, uma ginástica, uma academia. Tudo bem que eu não vou na academia, mas eu faço caminhada, né? Esse ano eu me propus, estou fazendo uma caminhada, graças a Deus, o plano espiritual me empurrou. Faça uma caminhada, faça um curso, aprenda idiomas. Ah, mas eu não tenho mais idade. Tem sim, a idade é aquela que te permite fazer. Você tem condições de fazer, você tem consciência de fala, de escuta, de escrita, então faça. Não importa a idade, quer fazer uma graduação, faça. Não é? Se permita mais. Ah, mas eu não posso mais usar essa roupa. Se permita usar. Eu ir na praia, Deus me livre. Eu não posso nem mais usar biquíni. Tinha que ser igual a minha avó. Minha avó era assim. Se vocês ouviram a minha mãe, que era daquele jeito direto, minha avó era o dobro. Porque ela passou para minha mãe todo o conhecimento dela. Minha avó, quando ia na praia, ela apenas tinha uma informação para ela: o tempo tá bom? Tá, então tá bom. Ela tirava a saia, ia com roupa íntima, e ia tomar banho, e eu queria me esconder ali no meio da terra, de vestido, o que ela tivesse, ela entrava. Eu falei: vó, pelo amor de Deus, vó. Ah, vá, menino, larga a mão de ser bobo. Meu Deus do céu. A minha avó, ela nem me afetava pelas palavras, era pela ação. Mas brincadeiras à parte, mas uma coisa a minha avó deixou: ela viveu feliz. Ela fazia o que ela queria, não fazia pensando no que o outro ia achar. Ela se permitia, e isso é algo incomparável, que eu agradeço o legado que essa avó trouxe para mim. Então, quando você puder, faça aquilo que você está aí apenas empurrando, né? Como se diz, com a barriga. Renove a sua existência, renove a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Ah, mas eu perdi a oportunidade de fazer aquilo para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para o meu irmão. Você perdeu aquela oportunidade, você pode criar uma nova nesse instante. Você pode remoldar a sua existência. O mundo é um mundo de energias, é um mundo de pleno movimento. As galáxias, né? Os sóis, tudo que vai sendo descoberto. Por que nós vamos estagnar naquela ideologia fixa de que nós não temos mais o que mudar, o que fazer, o que renovar, o que mexer, o que evoluir, o que aprender? Não é isso? Jovem é quem não perdeu o ideal, não é isso? Façamos por merecer esta caminhada que ainda nos proporciona a espiritualidade. Às vezes a espiritualidade está falando assim: olha, vamos postergar um pouco mais para ver se a pessoa acorda, né, e faz o que tem que ser feito. Então vamos fazer, vamos aproveitar. Lembrem-se, muitas vezes, né, na área, quem é da área de venda sabe, o não a gente já tem, não é isso? Então, se o não a gente tem, a gente vai converter em sim, não é? Então chega do não da nossa existência. Vamos começar a nos valorizar pela palavra, falar assim: Rogério, você errou de fato, mas amanhã você pode fazer de novo, você pode remoldar isso, você pode melhorar, você pode, amanhã você vai renascer. Às vezes nós pensamos assim: ah, eu vou só conseguir na outra vida, só quando eu reencarnar de novo. Mas você desencarna toda noite, criatura, toda noite você desencarna um pouquinho. Então amanhã você volta já que você voltou para a sua reencarnação, que é essa, e faz o que tem que ser feito. Vai esperar depois para quê? Às vezes você vai esperar outra, não vai nem ter a pessoa do seu lado para você falar o que você queria, não vai ter nem a pessoa do seu lado para você acertar as contas que você tinha. É agora o momento. Ah, mas a pessoa já desencarnou, e agora? Você pode pedir para essa pessoa, durante o seu sono, te receber. Você pode ir ao encontro dela mentalmente. Você pode fazer em honra a ela, enquanto você está aqui. Inclusive, olha, eu não consegui fazer o que eu queria, mas em sua honra, em sua homenagem aos ancestrais, eu estou fazendo agora. Então vejam como nós temos que ter uma atitude positivista, ativa, não da inércia, da reclamação, das palavras proferidas contra nós e contra o outro, contra o animalzinho. Às vezes, já vi cena de uma planta, às vezes,
avançar um pedaço que não podia, porque ela avançou um pedaço que não podia a planta. A planta do vizinho está entrando no meu muro. Coitada da planta, né? Como se ela soubesse, aqui é vizinho, eu vou desviar. E às vezes o que a gente faz lá com raiva, essa porcaria invadiu meu terreno. Olha que absurdo. Essa porcaria, se estivesse no seu terreno, era bom. Percebe o valor que a gente dá para as coisas? Então no seu terreno, a sua plantinha é maravilhosa. A do vizinho que invadiu é uma porcaria. A mesma planta do mesmo Deus, da mesma verdade criadora. Olha como os nossos valores são distorcidos, né? Então nós teríamos que ir lá com muito respeito, assim dizia, sempre diz Flecha Cruzada também, um outro espírito que nos ajuda, muito respeito com a força da natureza, meu filho, porque ninguém é capaz de controlá-la quando ela se manifesta da forma que Deus o quiser. Não há ciência no mundo que possa controlar a sua mão quando ela pesar. Os maiores tsunamis, as maiores temperaturas, ou as mais baixas temperaturas, os cataclismas, as erupções vulcânicas, quando se manifestam, não há nenhuma mão no mundo capaz de controlá-la. Por isso, quando o macro se manifesta, muitas vezes é para mostrar o que vocês fazem no micro, individualmente. Quando você ataca uma plantinha indefesa, quando você ataca um animal indefeso, você está colaborando para que o macro se manifeste com o passar do tempo. Então muito cuidado, até com a plantinha que você vai cortar. Tenha respeito, porque se ela foi criada, é porque Deus queria que ali ela viesse a estar. Então, é por isso que nós temos que ter o cuidado com a nossa força criadora, com a força da nossa palavra, para nos moldarmos nessa existência. Aproveitem o conhecimento que chega sempre por várias formas, as dos livros, as dos passes, das orientações, das boas ações para conosco, mas não sejamos apenas consumidores da boa aventurança alheia, sejamos nós também provedores de muitas coisas boas para a humanidade. Cada um de vocês, assim como eu, somos pedrinhas em que Deus está moldando uma nova terra, um novo caminho, um novo universo, para todo sempre. Que assim seja. Gratidão a todos.